Na véspera de Natal, no último dia de trabalho de Renata como empregada, aconteceu uma cena emocionante. A filha do empresário viúvo, a pequena Helena, em um momento de profunda conexão afetiva, abraçou Renata com força e a chamou de mamãe pela primeira vez. Renata ergueu o rosto devagar. As lágrimas ainda molhavam seu rosto. Ela olhou para Guilherme com uma mistura de surpresa e medo. Helena continuava agarrada a ela, tremendo. Guilherme respirou fundo. Seu peito subia e descia rápido. Ele não tinha planejado dizer aquilo. As palavras saíram sozinhas, como se tivessem estado presas por tempo demais. Renata abriu a boca, mas fechou logo em seguida. Não sabia o que responder. Guilherme passou a mão pelo rosto, nervoso. Ele nunca tinha sido bom com palavras. Passara os últimos 4 anos escondido atrás de reuniões, contratos, números, qualquer coisa para não sentir, qualquer coisa para não lembrar que sua esposa havia morrido e deixado uma filha pequena que ele não sabia como cuidar. Renata foi quem segurou tudo. Ela chegou na casa dele 6 meses após o funeral. Guilherme lembrava do dia. Helena tinha 3 anos e chorava todas as noites. Ele não dormia mais, não comia direito. A empresa estava desmoronando porque ele não conseguia se concentrar. Sua mãe insistiu para que contratasse alguém que cuidasse da casa e de Helena. Ele aceitou porque não tinha mais forças para recusar. Renata apareceu numa manhã de quinta-feira. Ela tinha 27 anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo simples e olhos escuros que pareciam entender tudo sem precisar de explicação. Ela não fez perguntas. Não tentou conversar sobre o luto. Apenas começou a trabalhar. Limpou a casa, preparou o almoço. E quando Helena acordou chorando no meio da tarde, Renata subiu as escadas e entrou no quarto da menina sem pedir permissão. Guilherme estava no escritório. Ouviu a voz suave de Renata cantando baixinho. Era uma música simples, de ninar. Ele subiu devagar e parou na porta do quarto. Renata estava sentada na cama com Helena no colo. A menina tinha o rosto encostado no peito dela e os olhos fechados. Não chorava mais. Guilherme ficou ali parado por 5 minutos. Quando Renata percebeu sua presença, olhou para ele. Não disse nada, apenas continuou cantando. Guilherme desceu as escadas e voltou para o escritório. Sentou na cadeira e, pela primeira vez em meses, conseguiu trabalhar por 3 horas seguidas sem interrupção. Nos dias seguintes, Helena começou a sorrir de novo. Renata brincava com ela no jardim. Desenhava com giz de cera na mesa da cozinha. Contava histórias antes de dormir. Guilherme observava tudo de longe. Ele saía cedo e voltava tarde. Evitava ficar muito tempo em casa. Evitava olhar para Helena porque ver a filha era lembrar da esposa. E lembrar da esposa era sentir a culpa voltar. A culpa de não ter percebido os sintomas a tempo. A culpa de ter chegado tarde no hospital. A culpa de não ter conseguido se despedir. Renata nunca perguntou sobre isso. Ela apenas continuou cuidando de Helena como se fosse seu trabalho mais importante do mundo. E talvez fosse. Com o tempo, Guilherme começou a chegar mais cedo. Não por vontade própria, mas porque algo dentro dele puxava. Ele entrava em casa e ouvia risadas vindas da sala. Renata estava no chão brincando de bonecas com Helena. Ou estavam na cozinha fazendo biscoitos, ou no sofá assistindo desenhos. Guilherme ficava na porta observando. Ele nunca entrava, apenas ficava ali por alguns minutos antes de subir para o quarto. Uma noite, 6 meses depois que Renata começou a trabalhar, Guilherme desceu para beber água. Era tarde. Ele achou que todos estavam dormindo. Mas quando passou pela sala, viu a luz acesa. Renata estava sentada no sofá com um livro no colo. Ela ergueu os olhos e o viu. Desculpa, esqueci de apagar a luz. Guilherme balançou a cabeça. Não precisa pedir desculpa. Ele foi até a cozinha, pegou um copo de água e voltou. Renata ainda estava lá. O livro fechado agora.
Guilherme parou no meio da sala. Você mora longe? A pergunta saiu sem ele pensar. Renata pareceu surpresa. Moro. Pego 2 ônibus. Guilherme assentiu. Amanhã eu mando o motorista te buscar. Não precisa, senhor Guilherme. Eu sei, mas quero fazer isso. Renata ficou em silêncio por alguns segundos. Então sorriu de leve. Obrigada. Guilherme subiu para o quarto sem dizer mais nada. Mas algo tinha mudado. Nos meses seguintes, eles começaram a conversar mais. Pequenas coisas. Renata contava sobre a mãe que morava no interior. Guilherme falava sobre o trabalho. Nada muito profundo. Mas era o suficiente para que ele começasse a reparar nela. Na forma como ela sorria quando Helena fazia alguma gracinha. Na paciência que tinha quando a menina fazia birra. Na delicadeza com que arrumava a mesa do café da manhã. Guilherme tentou ignorar. Tentou se convencer de que eram apenas observações casuais. Mas a verdade era que ele começou a esperar pelos momentos em que veria Renata. Começou a inventar desculpas para ficar mais tempo em casa. Começou a descer para jantar em vez de comer no escritório. Helena percebia. Ela ficava feliz quando o pai sentava à mesa com elas. Renata servia o jantar e sentava também. Guilherme insistiu nisso. Disse que não fazia sentido ela comer sozinha na cozinha. No começo, Renata resistiu. Disse que não era apropriado, mas Guilherme foi firme. Você cuida da minha filha o dia inteiro. Não vou deixar você comer sozinha. Renata cedeu. E os jantares viraram rotina. Helena tagarelava sobre o dia. Renata sorria e fazia perguntas. Guilherme observava as duas e sentia algo que não sentia há muito tempo. Paz. Mas ele nunca disse nada. Nunca deu nenhum sinal do que estava sentindo, porque ele sabia que não podia. Renata trabalhava para ele. Dependia dele. Qualquer coisa que ele fizesse poderia ser interpretada de forma errada. Então, ele guardou tudo, trancou os sentimentos e fingiu que não existiam. Até que, 3 meses atrás, Helena teve febre alta no meio da noite. Guilherme estava viajando a trabalho. Renata ligou para ele desesperada. Senhor Guilherme, a Helena está muito quente. Não sei o que fazer. Guilherme sentiu o pânico tomar conta. Liga para o médico. Eu volto agora. Ele pegou o primeiro voo disponível. Chegou em casa às 5 da manhã. Renata estava sentada na cama de Helena. A menina dormia com a cabeça no colo dela. Renata tinha os olhos vermelhos e inchados. Guilherme entrou no quarto devagar. Como ela está? Renata olhou para ele. A febre baixou. O médico disse que é virose, mas eu fiquei com tanto medo. A voz dela tremeu. Guilherme se aproximou. Você fez tudo certo. Obrigado por cuidar dela. Renata balançou a cabeça. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Eu amo essa menina. Eu amo ela como se fosse minha. Guilherme ficou paralisado. Renata cobriu o rosto com as mãos. Desculpa, eu não devia ter dito isso. Guilherme se ajoelhou ao lado da cama. Puxou as mãos de Renata com cuidado. Não pede desculpa. Nunca pede desculpa por amar a minha filha. Renata olhou para ele, os olhos escuros cheios de lágrimas. Guilherme segurou a mão dela por mais alguns segundos antes de soltar. Ele se levantou e saiu do quarto. Subiu para o próprio quarto, trancou a porta e encostou nela. Estava perdido, completamente perdido. Porque não era só Helena que Renata amava. E não era só Helena que Guilherme queria proteger. Ele passou os dias seguintes evitando Renata. Voltou a sair cedo e chegar tarde. Mas Helena sentiu a diferença. Ela começou a perguntar por que o pai não jantava mais com elas. Guilherme inventava desculpas, reuniões, relatórios, prazos. Helena não acreditava. Numa noite, ela entrou no escritório dele. Papai, você não gosta mais da gente? Guilherme sentiu o peito apertar. Claro que gosto, filha.
Então por que você não fica mais com a gente? Guilherme não tinha resposta. Helena se aproximou e subiu no colo dele. Eu gosto quando a gente janta junto. Você, eu e a Renata. A gente parece uma família. Guilherme abraçou a filha com força. Helena tinha razão. Eles pareciam uma família. E talvez fosse por isso que ele tinha tanto medo. Porque famílias podiam ser destruídas. Ele já tinha perdido uma. Não sabia se aguentaria perder outra, mas Renata decidiu por ele. 2 semanas atrás, ela entrou no escritório dele com uma carta na mão. Guilherme estava revisando contratos. Ele olhou para cima e viu a expressão no rosto dela. Soube na hora o que era. Eu preciso sair, Sr. Guilherme. A voz dela estava firme, mas ele viu o esforço que fazia para manter a compostura. Guilherme largou a caneta. Por quê? Porque eu não consigo mais ficar aqui. Renata, se eu fiz alguma coisa, não foi você, ela interrompeu. Fui eu. Eu que ultrapassei os limites. Eu que comecei a sentir coisas que não devia sentir. Guilherme ficou em silêncio. Renata colocou a carta sobre a mesa. Eu vou ficar até o Natal. Depois disso, eu vou embora. Você vai ter tempo para procurar outra pessoa. Eu não quero outra pessoa. Mas você precisa de alguém para cuidar da Helena. Não é sobre isso. Guilherme se levantou. Renata, eu... Não diga nada. Ela levantou a mão. Por favor, não diga nada. Vai ser mais fácil assim. E saiu do escritório antes que ele pudesse responder. Guilherme ficou ali parado, segurando a carta que não tinha coragem de ler. As 2 semanas seguintes foram as mais difíceis da vida dele. Renata continuou trabalhando como sempre, sorrindo para Helena, preparando as refeições, limpando a casa. Mas não olhava mais para Guilherme. E ele sentia a falta daqueles olhares, sentia a falta das conversas durante o jantar, sentia a falta dela. Helena também percebeu. Ela perguntou várias vezes se Renata estava bem. Renata mentia dizendo que estava apenas cansada. Mas Helena era esperta. Ela sabia que alguma coisa estava errada. E agora, na véspera de Natal, no último dia de Renata na casa, tudo tinha explodido. Helena tinha chamado Renata de mãe, e Guilherme tinha dito que não podia deixá-la ir embora. Renata continuava olhando para ele, esperando que ele explicasse. Guilherme deu mais um passo à frente. Agora estava bem perto das duas. Helena ergueu o rosto e olhou para o pai com os olhos vermelhos. Papai, a Renata vai embora mesmo? Guilherme se ajoelhou na frente delas. Ficou na altura de Helena. A menina soltou Renata e se jogou nos braços dele. Guilherme a segurou com força. Eu não quero que ela vá, papai. Eu não quero. Guilherme olhou para Renata por cima da cabeça de Helena. Eu também não quero. Renata fechou os olhos e mais lágrimas desceram. Guilherme passou a mão no cabelo de Helena. Filha, vai lá em cima brincar um pouquinho. Eu preciso conversar com a Renata. Helena se afastou. Você vai fazer ela ficar? Vou tentar. Helena olhou para Renata. Você promete que não vai embora enquanto eu estiver lá em cima? Renata abriu os olhos. Prometo. Helena subiu as escadas correndo. Guilherme ficou ajoelhado ali, olhando para Renata. Ela estava sentada no sofá, as mãos tremendo no colo. Ele se levantou devagar e sentou ao lado dela. Não muito perto, mas perto o suficiente para sentir o calor do corpo dela. Renata, eu preciso te falar uma coisa. Ela olhou para ele, os olhos vermelhos e cansados. Eu não sou bom com palavras. Nunca fui. Mas eu preciso que você saiba que nos últimos 4 anos você não foi só alguém que trabalhou aqui. Ele respirou fundo. Você me ajudou a voltar a viver. Você me mostrou que ainda existia esperança. E você amou a minha filha de um jeito que eu nunca vou conseguir agradecer. Renata começou a chorar de novo. Guilherme continuou. Quando você disse que ia embora, eu entrei em pânico, porque eu sabia que ia perder a única pessoa que fez essa casa virar um lar de novo. Ele olhou para as próprias mãos. Eu tentei fingir que não sentia nada.
Tentei me convencer de que era só gratidão, mas não é. Não é só gratidão. Renata soluçou. Guilherme se virou para ela. Eu me apaixonei por você, Renata. E eu sei que isso complica tudo. Sei que você trabalha aqui e que eu sou seu patrão e que existe uma diferença enorme entre a gente. Mas eu não consigo mais fingir. Não consigo mais te ver todo dia e agir como se você fosse só mais alguém. Renata cobriu o rosto com as mãos. Guilherme, você não sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Ele segurou os pulsos dela com cuidado e puxou as mãos para baixo. Eu estou dizendo que te amo. Estou dizendo que quero que você fique, não como empregada, como parte da minha vida, da nossa vida. Renata balançou a cabeça. Isso não vai funcionar. As pessoas vão falar, vão dizer que eu me aproveitei de você. Eu não me importo com o que as pessoas vão dizer, mas eu me importo. Ela puxou as mãos de volta. Eu me importo porque eu sei como o mundo funciona. Eu sei que todo mundo vai achar que eu sou uma interesseira, que eu só quero seu dinheiro. Guilherme sentiu a frustração crescer. Então me diz o que você quer que eu faça. Me diz como eu posso te provar que isso não é sobre dinheiro ou posição. É sobre você e eu. Renata ficou em silêncio. Guilherme esperou. Os segundos pareciam horas. Finalmente, ela falou. Eu quero ficar. Eu quero tanto ficar que dói, mas eu tenho medo. Medo de quê? Medo de que um dia você acorde e perceba que cometeu um erro. Medo de que você se arrependa. Medo de perder não só você, mas a Helena também. Guilherme segurou o rosto dela com as duas mãos. Você não vai perder a gente. Eu prometo que não vai perder a gente. Renata colocou as mãos sobre as dele. Você não pode prometer isso. Posso, e estou prometendo. Ele encostou a testa na dela. Fica, Renata, por favor, fica. Renata fechou os olhos. Uma última lágrima desceu devagar. Guilherme esperou. Esperou ela decidir. Esperou ela escolher. E quando Renata abriu os olhos de novo, ele viu a resposta antes mesmo dela falar. Eu preciso saber de uma coisa antes. Guilherme afastou o rosto alguns centímetros. Ainda segurava o rosto de Renata entre as mãos. Ela respirava devagar, tentando se acalmar. Os olhos estavam fixos nos dele. Guilherme sentiu o coração acelerar. O que você precisa saber? Renata engoliu seco. Se eu ficar, não vai ser como antes. Não vou aceitar ser tratada como empregada. Não vou fingir que sou invisível quando você tiver visitas. Não vou me esconder. Guilherme balançou a cabeça. Eu não quero que você se esconda. E a Helena? A voz de Renata tremeu. Como a gente explica isso para ela? A gente explica a verdade. Que eu te amo e que você faz parte da nossa família agora. Renata fechou os olhos por um momento. Quando abriu de novo, havia determinação ali. Eu também te amo. Eu te amo faz tempo, mas eu tive tanto medo de admitir. Guilherme sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas sincero. O primeiro em semanas. Então fica. Fica e a gente resolve o resto junto. Renata assentiu devagar. Guilherme se aproximou e a beijou. Foi um beijo suave, cuidadoso. Renata respondeu colocando as mãos no peito dele. Quando se afastaram, os dois estavam chorando. Mas agora eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de alívio, de esperança, de recomeço. Um barulho nas escadas os fez olhar para cima. Helena estava sentada no último degrau, abraçada no ursinho de pelúcia preferido, os olhos arregalados. Guilherme e Renata se levantaram ao mesmo tempo. Helena desceu devagar, ainda olhando para os dois. Parou na frente deles. Você vai ficar, Renata? Renata se ajoelhou e ficou na altura da menina. Vou, se você quiser que eu fique. Helena jogou os braços em volta do pescoço dela. Eu quero muito. Guilherme se ajoelhou também.
Abraçou as duas. Ficaram ali, os três juntos, no meio da sala, com as luzes da árvore de Natal piscando atrás deles. Helena se afastou um pouco e olhou para o pai. Papai, a Renata pode dormir aqui hoje? Guilherme olhou para a Renata. Ela sorriu. Pode, mas você precisa prometer que vai dormir também. Helena assentiu animada. Prometo. Renata levou Helena para o quarto. Guilherme ficou na sala, sentou no sofá e encostou a cabeça para trás. Sentia como se tivesse corrido uma maratona. O corpo estava exausto, mas a mente estava leve. Ele ouviu a voz de Renata lá em cima, cantando baixinho para Helena. A mesma música que ela cantava há 4 anos. Mas agora tinha um significado diferente. Agora era a voz de alguém que pertencia àquela casa. Guilherme subiu as escadas devagar. Parou na porta do quarto de Helena. Renata estava sentada na cama, passando a mão no cabelo da menina. Helena já dormia. Renata olhou para ele e sorriu. Levantou devagar, tomando cuidado para não acordar Helena. Saiu do quarto e fechou a porta com cuidado. Guilherme e ela ficaram no corredor, um de frente para o outro. Obrigado. A voz dele saiu baixa. Renata franziu a testa. Por quê? Por não desistir de mim, por não desistir da gente. Renata deu um passo à frente. Eu nunca ia desistir. Eu só estava com medo. Eu também estava. Guilherme segurou a mão dela. Mas agora a gente não precisa mais ter medo. Renata entrelaçou os dedos nos dele. A gente precisa conversar sobre muita coisa ainda. Sobre como vai funcionar. Sobre o que vamos dizer para as pessoas. Eu sei. E a gente vai conversar. Mas hoje não. Hoje eu só quero ficar perto de você. Renata encostou a cabeça no peito dele. Guilherme a abraçou. Ficaram assim por vários minutos, apenas sentindo a presença um do outro. Quando se separaram, Renata olhou para o relógio na parede. Já é quase meia-noite. Feliz Natal. Guilherme sorriu. Feliz Natal. Ela começou a descer as escadas, mas ele segurou a mão dela. Renata, você não precisa ir para casa. Pode dormir no quarto de hóspedes. Ela hesitou. Tem certeza? Tenho. Quero que você fique aqui. Sempre. Renata subiu de novo. Guilherme a levou até o quarto de hóspedes. Abriu a porta. O quarto estava limpo e arrumado. Renata tinha sido quem limpou dias atrás. Amanhã a gente conversa sobre você mudar de quarto, sobre você mudar de vida. Renata assentiu. Estava cansada demais para discutir. Guilherme beijou a testa dela. Boa noite. Boa noite. Ele voltou para o próprio quarto. Deitou na cama e olhou para o teto. Pensou na esposa. Pensou em como ela teria reagido. E ele sabia, no fundo do coração, que ela teria aprovado. Ela teria querido que Helena fosse feliz, que ele fosse feliz. E Renata fazia os dois felizes. Guilherme dormiu pela primeira vez em meses sem ter pesadelos. Acordou com o sol entrando pela janela. Desceu as escadas e encontrou Renata na cozinha. Ela estava fazendo café. Usava um vestido simples que Guilherme nunca tinha visto. Devia ter ido em casa pegar algumas coisas de madrugada. Ela se virou quando ouviu os passos dele. Bom dia! Bom dia! Guilherme se aproximou e a beijou. Renata sorriu contra os lábios dele. A Helena ainda está dormindo. Ótimo! Assim a gente pode conversar. Eles sentaram à mesa da cozinha com o café fumegante nas mãos. Guilherme respirou fundo. Eu quero que você more aqui oficialmente, não como funcionária, como minha companheira. Renata segurou a xícara com mais força. E o que eu vou fazer? Não posso ficar sem trabalhar. Você pode fazer o que quiser. Pode estudar. Pode abrir um negócio. Pode ficar em casa cuidando de Helena, se for isso que você quer. Não quero depender de você financeiramente. Guilherme entendeu. Então a gente faz um acordo. Você cuida da Helena, cuida da casa, e eu pago um salário justo. Mas não como empregada, como parceira, como família. Renata pensou por um momento.
Eu quero voltar a estudar. Sempre quis fazer faculdade de pedagogia. Então faz. Eu ajudo com o que você precisar. Renata sorriu. Você tem certeza disso? Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Um grito alegre veio de cima. Helena tinha acordado. Eles ouviram os passinhos rápidos no corredor. A menina apareceu na cozinha de pijama, os cabelos despenteados. Renata, você ainda está aqui. Helena correu e pulou no colo dela. Renata a segurou apertado. Estou, e não vou embora mais. Helena olhou para o pai. É verdade, papai. É verdade, filha. Helena gritou de alegria. Renata riu. Guilherme também. A cozinha estava cheia de luz, cheia de vida, cheia de amor. Eles tomaram café da manhã juntos. Helena tagarelava sem parar sobre os presentes que esperava ganhar. Renata escutava com atenção. Guilherme observava as duas e sentia o peito aquecer. Depois do café, foram para a sala abrir os presentes. Helena rasgou os embrulhos com entusiasmo. Ganhou bonecas, jogos, livros. Mas o presente que ela mais gostou foi o último. Guilherme entregou uma caixinha pequena para Renata. Ela olhou para ele confusa. Abre. Renata abriu devagar. Dentro havia um colar delicado com um pingente em forma de coração. Dentro do coração, uma foto minúscula. De um lado, Helena. Do outro, Guilherme. Renata cobriu a boca com a mão. Guilherme, eu mandei fazer semana passada, antes mesmo de saber que você ia ficar. Eu queria que você soubesse que sempre teve um lugar aqui, no nosso coração. Renata chorou de novo, mas eram lágrimas boas. Helena pulou no colo dela. Coloca, Renata, coloca! Guilherme ajudou a colocar o colar. Renata tocou o pingente com os dedos. Eu nunca vou tirar. Helena abraçou os dois. Agora a gente é uma família de verdade? Guilherme olhou para Renata. Ela olhou de volta. E os dois responderam ao mesmo tempo. Agora a gente é uma família de verdade. Os meses seguintes não foram fáceis. A mãe de Guilherme ficou chocada quando soube. Disse que ele estava cometendo um erro, que as pessoas iam falar, que ele estava desrespeitando a memória da esposa. Guilherme escutou tudo em silêncio. Quando ela terminou, ele falou com calma. Mãe, eu respeito sua opinião, mas minha vida é minha e eu escolho ser feliz. Escolho a Renata. A mãe dele saiu batendo a porta, mas voltou 2 semanas depois. Pediu desculpas, disse que só queria o melhor para ele. Guilherme aceitou. E aos poucos ela foi aceitando Renata também. Os amigos de Guilherme reagiram de formas diferentes. Alguns apoiaram, outros se afastaram. Guilherme não se importou. As pessoas que realmente importavam ficaram. Renata começou a faculdade. Estudava durante o dia enquanto Helena estava na escola. Guilherme contratou alguém para ajudar com a limpeza da casa. Renata resistiu no começo, mas acabou aceitando. Ela precisava de tempo para estudar e precisava de tempo para ser companheira de Guilherme, para ser mãe de Helena, porque era isso que ela era agora. Mãe, não biologicamente, mas em todos os outros sentidos. Helena começou a chamar Renata de mãe oficialmente. No começo, Renata ficava sem saber como reagir. Sentia que estava tomando o lugar de alguém. Mas Guilherme a tranquilizou. Você não está tomando o lugar de ninguém. Você está criando o seu próprio lugar. E era verdade. Renata não tentava ser a mãe biológica de Helena. Ela era ela mesma. E isso era mais do que suficiente. 1 ano depois, Guilherme pediu Renata em casamento. Foi um pedido simples. Eles estavam no jardim. Helena dormia lá dentro. Guilherme se ajoelhou e tirou uma caixinha do bolso. Eu sei que a gente já é uma família, mas eu quero tornar isso oficial. Quero que o mundo inteiro saiba que você é minha, que a gente é um do outro. Renata estava chorando antes mesmo dele abrir a caixa. Casa comigo, Renata? Sim, 1000 vezes sim. O casamento foi pequeno, só família próxima e amigos verdadeiros. Helena foi a daminha. Usou um vestido rosa e carregou as alianças com todo cuidado.
Quando Guilherme e Renata se beijaram no altar, Helena aplaudiu mais alto que todo mundo. A festa foi na casa deles, no mesmo jardim onde Guilherme tinha pedido Renata em casamento. Dançaram até tarde, riram até a barriga doer. E quando todos foram embora, os três ficaram sentados na varanda, olhando as estrelas. Helena estava no meio, segurando a mão dos dois. Vocês acham que a mamãe do céu está feliz? A pergunta pegou Guilherme de surpresa. Ele olhou para Renata. Ela assentiu, incentivando ele a responder. Guilherme puxou Helena para o colo. Eu acho que sim, filha. Acho que ela está muito feliz vendo você crescer feliz e amada. Helena pensou por um momento. Eu tenho duas mães agora, né? Uma no céu e uma aqui. Renata apertou a mão de Guilherme. Tem sim, amor, e as duas te amam muito. Helena sorriu e encostou a cabeça no peito do pai. Eu sou a menina mais sortuda do mundo. Guilherme beijou o topo da cabeça dela. Não, filha, eu é que sou o homem mais sortudo do mundo. Renata se levantou e se juntou a eles. Abraçou os dois. E ali, na varanda, sob o céu estrelado, a família ficou em silêncio. Um silêncio confortável. Um silêncio de quem sabe que está exatamente onde deveria estar. Os anos passaram. Helena cresceu. Virou uma menina inteligente, carinhosa, cheia de vida. Renata se formou em pedagogia e abriu uma pequena escola em casa. Guilherme continuou trabalhando, mas agora saía cedo e voltava cedo. Não queria perder nenhum momento com a família. Eles tiveram mais filhos, 2, um menino e uma menina. Helena ajudava a cuidar dos irmãos. Dizia que estava treinando para quando tivesse seus próprios filhos. Renata e Guilherme envelheceram juntos, cabelos brancos, rugas no rosto, mas os olhos continuavam brilhando quando se olhavam. O amor não tinha diminuído, tinha crescido, tinha se aprofundado, tinha se tornado algo sólido, inabalável. Numa noite, já velhos, sentados no mesmo sofá onde tudo começou, Guilherme segurou a mão de Renata. Você se arrepende de alguma coisa? Renata olhou para ele. Nunca. E você? Só de uma coisa. Renata franziu a testa. Do quê? De não ter te dito antes que te amava. A gente perdeu tempo. Renata sorriu. A gente não perdeu tempo. A gente esperou o momento certo. Guilherme a puxou para perto. Você sempre sabe o que dizer. E você sempre soube como me amar. Eles ficaram ali, abraçados, ouvindo o som da casa. Helena estava na cozinha com os irmãos preparando o jantar. Vozes e risadas enchiam o ambiente. Guilherme fechou os olhos. Obrigado por ter ficado naquele Natal. Renata beijou o rosto dele. Obrigado por ter me pedido para ficar. A manhã seguinte trouxe uma névoa fina que cobria o jardim. Renata acordou cedo, como sempre. Mas desta vez não foi para trabalhar. Foi porque não conseguia dormir. A realidade do que tinha acontecido na noite anterior ainda parecia irreal. Ela estava deitada no quarto de hóspedes, olhando para o teto, quando ouviu a porta se abrir devagar. Era Helena. A menina entrou de mansinho, ainda de pijama, e subiu na cama. Você está acordada? Renata se virou de lado. Estou. Helena se aconchegou ao lado dela. Eu tive medo de que tudo fosse um sonho. Renata passou o braço em volta da menina. Não foi sonho. Eu estou aqui. E vai continuar aqui? Vou. Prometo. Helena ficou quieta por alguns segundos. Então falou baixinho. Sabe o que eu pedi de Natal? O quê? Pedi para você ficar. Só isso. Renata sentiu a garganta apertar. Beijou a testa de Helena. Seu pedido foi atendido. Elas ficaram ali até ouvirem passos no corredor. Guilherme apareceu na porta. Parou ao ver as duas juntas na cama. Sorriu. Posso entrar? Helena acenou animada. Guilherme entrou e sentou na beira da cama. Olhou para Renata. Dormiu bem? Mais ou menos. E você?
Melhor do que tenho dormido em meses. Helena se sentou. A gente pode fazer panquecas no café? Renata riu. Pode, mas você vai ter que me ajudar. Eu ajudo! Helena pulou da cama e correu para a cozinha. Guilherme ficou. Olhou para Renata com uma expressão séria. A gente precisa conversar sobre algumas coisas. Renata se sentou também. Eu sei. Minha mãe vai vir almoçar hoje. Ela não sabe de nada ainda. Renata sentiu o estômago revirar. Como você acha que ela vai reagir? Guilherme suspirou. Não sei, mas não importa como ela reaja, a decisão já está tomada. Renata balançou a cabeça. Importa sim, ela é sua mãe e eu não quero causar problemas entre vocês. Você não está causando problema nenhum. Ela vai ter que aceitar. Guilherme segurou a mão de Renata. Eu preciso que você confie em mim. Eu confio. Eles desceram para a cozinha. Helena já tinha separado todos os ingredientes para as panquecas. Renata começou a preparar a massa. Guilherme fez o café. Helena ficava pulando de um lado para o outro, animada demais para ficar parada. Quando as panquecas ficaram prontas, sentaram à mesa. Helena comeu 3. Guilherme comeu 2. Renata mal conseguiu terminar uma. Estava nervosa demais pensando no almoço. Depois do café, Guilherme foi tomar banho. Helena quis ajudar Renata a arrumar a cozinha. Enquanto lavava a louça, a menina perguntou: Renata, você vai ser minha madrasta agora? Renata parou de esfregar o prato. Eu não sei, Helena. Por que você pergunta? Porque na escola tem uma menina que tem madrasta. Ela diz que a madrasta dela é má. Renata se ajoelhou na frente de Helena. Eu nunca vou ser má com você. Nunca. Helena abraçou o pescoço dela. Eu sei. Você é a pessoa mais boa do mundo. Renata segurou a menina com força. Ficaram assim até Guilherme voltar. Ele estava vestido com calça jeans e camisa social. Parecia mais jovem assim, menos formal. Minha mãe chega ao meio-dia. Eu vou preparar o almoço. Renata se levantou. Eu posso ajudar. Não, hoje você não trabalha. Hoje você só fica com a gente. Renata não sabia o que fazer. Há 4 anos que trabalhava naquela casa. Ficar parada parecia errado. Mas ela entendeu o que Guilherme estava tentando fazer. Estava tentando mudar a dinâmica. Mudar o que eles eram um para o outro. Ela sentou na sala com Helena. Assistiram desenhos juntas. Riam dos personagens bobos. Mas Renata não conseguia se concentrar. Ficava olhando para o relógio. Meio-dia se aproximava rápido demais. Quando a campainha tocou, Renata sentiu o coração disparar. Guilherme foi atender. A mãe dele entrou com a bolsa grande e o casaco de lã. Era uma mulher elegante, de cabelos grisalhos presos num coque. Tinha a postura ereta de quem sempre soube seu lugar no mundo. Oi, vovó! Helena correu para abraçar a avó. A mulher sorriu e beijou a neta. Então olhou para a sala e viu Renata. Franziu a testa. Renata, você não costuma estar aqui quando eu venho. Renata se levantou. Bom dia, dona Marta. Guilherme entrou na sala. Mãe, senta, a gente precisa conversar. Dona Marta olhou do filho para Renata, então para Helena. Helena, vai brincar no seu quarto um pouquinho. Mas eu quero ficar. Vai, filha. A voz de Guilherme estava firme. Helena fez bico, mas obedeceu. Subiu as escadas devagar, olhando para trás a cada degrau. Dona Marta sentou no sofá. Guilherme sentou ao lado dela. Renata ficou de pé, sem saber o que fazer. Senta, Renata. Guilherme indicou a poltrona. Ela sentou na beirada. Dona Marta cruzou as mãos no colo. O que está acontecendo? Guilherme respirou fundo. Renata não vai mais trabalhar aqui como empregada. Dona Marta piscou. Como assim? Você a demitiu? Não, ela vai continuar morando aqui, mas não como funcionária. A mulher ficou em silêncio por alguns segundos, então olhou para Renata. Você está grávida? O quê? Não! Renata sentiu o rosto esquentar. Guilherme levantou a mão. Mãe, não é nada disso. Eu e Renata estamos juntos. Dona Marta ficou pálida. Juntos como?
juntos, como um casal. A mulher se levantou. Você enlouqueceu? Mãe, não, Guilherme. Você enlouqueceu completamente. Ela trabalhava para você e agora não trabalha mais. Isso não muda nada. Dona Marta estava quase gritando. Ela é sua empregada. As pessoas vão falar. Deixa falarem. E a Helena? Você pensou na Helena? Foi por causa da Helena que eu percebi que não podia deixar a Renata ir embora. Dona Marta olhou para Renata. Você se aproveitou dele. Se aproveitou de um homem vulnerável. Renata se levantou. Eu nunca fiz isso. Claro que fez. Você viu uma oportunidade e agarrou. Mãe, chega! Guilherme ficou entre as duas. Você não vai falar assim com ela. Eu vou falar como eu quiser. Essa mulher está destruindo essa família. Ela está salvando essa família. A voz de Guilherme ecoou pela sala. Dona Marta deu um passo para trás. Guilherme continuou, a voz mais baixa agora. Mãe, eu entendo que você esteja chocada. Mas você precisa entender que eu estava morto por dentro. Eu não vivia, eu só existia. E Renata me fez querer viver de novo. Dona Marta balançou a cabeça. Você ainda está de luto. Não está pensando direito. Eu pensei muito. Pensei por meses antes de admitir o que sentia. E o que você acha que sua esposa ia pensar disso? A pergunta foi como um tapa. Guilherme ficou quieto. Renata viu a dor passar pelo rosto dele. Ela se aproximou e tocou o braço dele. Deixa eu responder. Guilherme olhou para ela. Renata se virou para Dona Marta. A senhora tem razão em estar preocupada. Tem razão em querer proteger seu filho. Mas a senhora está errada sobre mim. Dona Marta cruzou os braços. Renata continuou. Eu amo o Guilherme e eu amo a Helena. Não por dinheiro, não por posição. Eu os amo porque eles se tornaram minha família quando eu não tinha mais ninguém. Renata respirou fundo. Eu perdi minha mãe há 2 anos. Câncer. Eu cuidei dela até o fim. Gastei todas as minhas economias com o tratamento. Quando ela morreu, eu fiquei sozinha, sem família, sem nada. Dona Marta não disse nada. Eu vim trabalhar aqui porque precisava sobreviver. Mas ao longo dos anos, essa casa se tornou o meu lar. Helena se tornou como uma filha. E Guilherme... A voz dela tremeu. Guilherme se tornou a pessoa mais importante da minha vida. Renata limpou as lágrimas que começavam a descer. Eu sei que a senhora acha que eu não sou boa o suficiente para ele. E talvez a senhora tenha razão. Mas eu juro que vou amar ele e a Helena com tudo que eu tenho. Vou proteger eles. Vou cuidar deles. Porque eles são tudo para mim. Dona Marta ficou em silêncio por um longo tempo. Seu rosto estava tenso. Finalmente, ela falou. Você entende que as pessoas vão julgar? Que vão dizer coisas horríveis? Entendo. E você está disposta a enfrentar isso? Estou. Dona Marta olhou para o filho. E você? Está preparado para perder amigos, para ouvir comentários maldosos? Guilherme segurou a mão de Renata. Estou. Se for o preço de ser feliz, estou disposto a pagar. Dona Marta suspirou. Sentou de novo no sofá. Passou a mão no rosto. Eu só quero que você seja feliz, filho. Só quero que você não se arrependa. Guilherme sentou ao lado dela. Eu não vou me arrepender. Eu prometo. Dona Marta olhou para Renata. Senta aqui. Renata hesitou. Guilherme fez sinal para ela sentar. Ela sentou do outro lado de Dona Marta. A mulher se virou para ela. Se você machucar meu filho ou minha neta, eu nunca vou perdoar. Renata olhou nos olhos dela. Eu entendo. Mas se você realmente ama eles como diz que ama... Dona Marta parou. Respirou fundo. Então eu vou tentar aceitar. Não era uma aprovação total, mas era um começo. Guilherme abraçou a mãe. Obrigado. Dona Marta deu um tapinha no braço dele. Não me agradeça ainda. Eu ainda acho que vocês são loucos. Renata sorriu pela primeira vez desde que Dona Marta chegara. A mulher viu o sorriso e suspirou. Você tem um sorriso bonito.
Eu entendo porque meu filho se apaixonou. O almoço foi estranho no começo. Dona Marta fazia perguntas. Queria saber os planos, como iam explicar para as pessoas. O que iam fazer sobre a situação de Renata na casa. Guilherme respondeu com paciência. Disse que iam devagar, que não tinham pressa, que o importante era que estavam juntos. Helena desceu para comer. Ficou surpresa ao ver a avó ainda ali. Sentou ao lado de Renata e pegou a mão dela embaixo da mesa. Dona Marta percebeu o gesto. Viu o jeito como Helena olhava para Renata. E alguma coisa no peito dela amoleceu. Depois do almoço, Dona Marta foi embora. Mas antes, puxou Renata de lado. Eu não vou fingir que estou feliz com isso, mas eu vejo como Helena te ama. E no fim, é isso que importa. Renata assentiu. Obrigada por dar uma chance. Dona Marta saiu. Guilherme fechou a porta e encostou nela. Foi melhor do que eu esperava. Renata riu sem humor. Se isso foi melhor, eu não quero imaginar o pior. Guilherme a puxou para um abraço. Acabou. A parte mais difícil acabou. Mas ele estava errado. A parte mais difícil estava apenas começando. Nos dias seguintes, Guilherme contou para os amigos mais próximos. A reação foi mista. Alguns apoiaram. Disseram que ele merecia ser feliz. Outros foram mais cautelosos. Disseram que ele devia esperar mais, pensar melhor. E teve aqueles que simplesmente se afastaram. Pararam de atender as ligações. Cancelaram jantares marcados. Guilherme fingiu que não se importava. Mas Renata via. Via a tristeza nos olhos dele quando mais um amigo desaparecia. Uma noite, ela o encontrou no escritório olhando para o celular. O que foi? Guilherme mostrou a tela. Era uma mensagem de um amigo de faculdade. A mensagem dizia coisas horríveis sobre Renata. Dizia que ela era aproveitadora, que estava usando Guilherme, que era uma vergonha. Renata sentiu a raiva subir, mas mais forte que a raiva era a culpa. Eu posso ir embora, se for mais fácil para você. Guilherme jogou o celular na mesa. Não, você não vai a lugar nenhum. Mas você está perdendo seus amigos por minha causa. Então eles nunca foram meus amigos de verdade. Ele se levantou e segurou o rosto dela. Renata, escuta bem o que eu vou te falar. Eu não me importo com o que as pessoas pensam. Não me importo com o que dizem. A única coisa que me importa é você, eu e Helena. Renata encostou a testa na dele. Eu te amo. Eu também te amo. Eles ficaram assim por um longo tempo, apenas se segurando, se lembrando porque valeria a pena. As semanas passaram. Renata começou a faculdade. Foi estranho no começo. Ela era mais velha que a maioria dos alunos. Mas ela gostava. Gostava de aprender. Gostava de ter algo que era só dela. Guilherme a buscava todos os dias. Esperava no carro, enquanto ela terminava as aulas. No começo, Renata dizia que ele não precisava, que ela podia ir de ônibus, mas Guilherme insistia. Dizia que queria fazer isso, que gostava de vê-la sair da faculdade com os livros no braço e o sorriso no rosto. Helena se adaptou rápido à nova dinâmica. Para ela, nada tinha mudado muito. Renata sempre tinha sido mais mãe do que empregada. Agora era só oficial. Na escola, quando perguntavam sobre a mãe dela, Helena dizia com orgulho: "Minha mãe está estudando para ser professora." Os outros pais olhavam. Alguns sabiam da história, sussurravam entre si. Mas Helena não ligava. E Guilherme também não. Ele ia buscar a filha todos os dias, segurava a mão de Renata na frente de todo mundo, não escondia, não fingia. Aos poucos, as pessoas foram se acostumando. Os olhares ficaram menos frequentes. Os sussurros diminuíram. E aqueles que realmente importavam, ficaram. A mãe de Guilherme começou a visitar mais. Ainda era um pouco fria com Renata, mas estava tentando. Levava presentes para Helena. Às vezes ficava para jantar. Uma noite, depois que Helena foi dormir, Dona Marta chamou Renata na cozinha.
Eu quero te pedir desculpa. Renata estava lavando a louça. Parou e se virou. Desculpa por quê? Por ter sido tão dura com você no começo. Eu estava errada. Renata secou as mãos. A senhora estava protegendo sua família. Eu entendo. Mas você faz parte dessa família agora. Dona Marta se aproximou. E eu vejo o jeito que você cuida deles. Vejo o jeito que meu filho olha para você. E eu sei que eu estava errada. Renata não sabia o que dizer. Dona Marta continuou. Minha nora era uma mulher maravilhosa. E quando ela morreu, eu achei que ninguém nunca ia conseguir ocupar o lugar dela. Mas você não está tentando ocupar o lugar dela. Você está criando o seu próprio lugar. Renata sentiu as lágrimas chegarem. Dona Marta abriu os braços. Renata hesitou por um segundo antes de abraçá-la. Foi um abraço apertado, sincero. Quando se separaram, as duas estavam chorando. Bem-vinda à família, Renata. 6 meses depois, Guilherme pediu Renata em casamento. Foi numa noite comum. Eles estavam no jardim, depois de colocar Helena para dormir. Guilherme estava quieto, mais quieto que o normal. Renata perguntou se ele estava bem. Ele disse que estava. Então se ajoelhou. Renata levou a mão à boca. Guilherme tirou a caixinha do bolso. Eu já disse que te amo. Já disse que quero passar o resto da vida contigo. Mas eu quero tornar isso oficial. Quero que você seja minha esposa. Quero acordar todo dia sabendo que você é minha e eu sou seu. Renata estava chorando. Então casa comigo, Renata. Faz de mim o homem mais feliz do mundo. Sim, eu caso. Guilherme colocou o anel no dedo dela. Era simples, mas lindo. Um diamante pequeno em ouro branco. Renata não parava de olhar para ele. Eles marcaram o casamento para 6 meses depois. Queriam algo pequeno, íntimo. Só família e amigos próximos. Renata não tinha muita família. Alguns primos distantes que ela nem via há anos, mas ela tinha Guilherme, tinha Helena, tinha Dona Marta, que estava ajudando a organizar tudo, e tinha os amigos da faculdade, que ficaram animadíssimos com o convite. O dia do casamento amanheceu ensolarado. Renata acordou na casa de uma amiga. Era tradição não ver o noivo antes da cerimônia. Ela estava nervosa. Não por dúvidas, mas pela emoção de tudo. Colocou o vestido. Era simples, branco, até os joelhos. Nada muito elaborado. Ela não era esse tipo de mulher. Helena chegou com Dona Marta. A menina usava um vestido rosa e carregava uma cestinha com pétalas. Você está linda, Renata! Helena pulou nela. Renata a segurou. Obrigada, amor. O papai está muito nervoso lá na igreja. Renata riu. Ele está? Está. Ele já perguntou 3 vezes que horas são. Dona Marta se aproximou. Você está linda, minha filha. Era a primeira vez que ela chamava Renata assim. Minha filha. Renata sentiu o peito aquecer. Obrigada, Dona Marta. Me chama de mãe, por favor. Renata abraçou a mulher. Ficaram assim por um longo tempo. Quando chegaram na igreja, Renata viu que estava cheia. Mais cheia do que ela esperava. Guilherme tinha convidado colegas de trabalho, amigos que ficaram, a família que importava. Renata entrou sozinha. Não tinha pai para levá-la ao altar, mas não precisava. Ela estava caminhando em direção ao seu futuro. E o futuro estava ali, no final do corredor, com os olhos marejados e o sorriso mais lindo que ela já tinha visto. Guilherme não conseguiu segurar as lágrimas quando a viu. Renata também estava chorando. Quando ela chegou perto, ele estendeu a mão. Ela segurou. O padre começou a cerimônia. Falou sobre amor, compromisso, família. Mas Renata mal ouvia. Estava olhando para Guilherme, memorizando cada detalhe daquele momento. Quando chegou a hora dos votos, Guilherme foi o primeiro. Renata, eu passei muito tempo achando que tinha perdido minha chance de ser feliz. Mas você me mostrou que é possível recomeçar. É possível amar de novo.
E eu prometo que vou te amar todos os dias pelo resto da minha vida, nos dias bons e nos dias ruins, quando tudo estiver fácil e quando tudo estiver difícil. Eu vou estar ao seu lado, sempre. Renata estava soluçando. Limpou o rosto e começou. Guilherme, você me deu uma família quando eu não tinha mais ninguém. Me deu um lar quando eu estava perdida. E me deu um amor que eu nunca achei que ia encontrar. Eu prometo cuidar de você, cuidar da Helena, cuidar dessa família que a gente construiu juntos, porque vocês são tudo para mim. São meu mundo inteiro. O padre declarou eles marido e mulher. Guilherme beijou Renata antes mesmo da autorização. A igreja inteira aplaudiu. Helena gritou de alegria. A festa foi na casa deles, no jardim que Guilherme tinha decorado com luzes. Teve comida, música, dança. Renata dançou com Guilherme, depois com Helena, depois com Dona Marta. Estava feliz, mais feliz do que se lembrava de ter sido na vida. Quando a festa acabou e todos foram embora, os três ficaram na varanda. Helena estava cansada, quase dormindo no colo de Renata. Guilherme estava ao lado, segurando a mão da esposa. A gente conseguiu. A voz dele saiu baixa. Renata olhou para ele. Conseguiu o quê? Conseguiu ser uma família de verdade. Renata sorriu. A gente sempre foi uma família. Só demorou um pouco para todo mundo perceber. Guilherme beijou a testa dela. Helena murmurou algo no sono. Os dois riram baixinho. Ficaram ali, sob o céu estrelado, os três juntos. Uma família que não começou da forma tradicional, mas que era real, era forte, era cheia de amor. E quando Helena acordou alguns minutos depois, olhou para os dois e disse com a voz sonolenta: Eu te falei, papai. A gente ia ser feliz para sempre. Ah, gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.